Estamos começando mais um programa Eduardo Rossi Show. Alô, alô, meus amigos rossianos e rossianas. O programa Eduardo Rossi Show está especial. Nós vamos debater o porquê dessa divisão. A sociedade brasileira está dividida, os ânimos estão exaltados. Vamos fazer aqui um panorama histórico-político brasileiro para tentar entender o que está acontecendo com a nossa nação. Porém, antes, vai lá no nosso canal, se inscreve, deixa o like do Rossi e compartilha sem moderação. Esta temporada é um patrocínio da imobiliária Orlando Imóveis Escritório Imobiliário, IRC Gráfica, onde sua imagem tem valor. O tema de hoje é amizade e ideologia política. As diferenças devem nos unir e nunca dividir. Para tal, chamo meu amigo, advogado, professor, Dr. Érico de Souza. É um prazer, meu irmão, ter você aqui no Eduardo Rossi Show. Boa tarde, Eduardo. Antes de qualquer coisa, deixa eu te passar aqui uma lembrancinha. É a nossa caneca do programa Eduardo Rossi. Obrigado. Para você tomar uma aguinha quando tiver nos seus pensamentos, nas suas reflexões, quando estiver escrevendo, aí você toma lá uma aguinha, toma um chá para se acalmar e falar cada vez melhor como você transmitir essa sua mensagem tão importante, que eu sei que nosso público vai estar desfrutando no dia de hoje. Obrigado, é uma honra estar aqui no programa. Um prazer vir para cá, muito feliz, muito honrado. Pois é, Érico, muitas desavenças, né? Então, o que é que a gente pode falar? A ideologia política, ela deve realmente nos desunir ou deve nos unir? Pois bem, Eduardo, a ideologia política, ela nunca pode ser confundida com as pessoas que a utilizam, porque existe uma distância muito grande entre o campo das ideias e a prática pessoal. Então, quando a gente demoniza uma ideologia em detrimento, muitas vezes, às outras, a gente acaba querendo buscar sempre o caminho do pensamento único e nunca do confronto de ideias, que é salutar para a construção do conhecimento, e acaba criando atritos que muitas vezes são desnecessários. Por quê? Não existe uma verdade única nem absoluta no mundo, desde que o mundo é mundo, que o homem busca uma verdade, certo? E nem sempre a busca pela verdade deve ser encarada como uma busca pela razão. Por quê? Porque quando você vai buscar a verdade e quer ter razão sobre as outras pessoas, você acaba não tendo realmente razão e partindo para o campo da discriminação, da violência, da inimizade, da intriga. E a ideologia não pode ser taxada como uma difusora desse tipo de pensamento. A ideologia ela deve ser encarada como uma esperança. Você pensa dessa forma porque você tem esperança de que algo mude ou de que algo melhore, e não como uma proposta de combate, de guerra, de acirramento entre as pessoas. Ok. E por que existem tantas desavenças? Desde o advento da internet, nós notamos que virou um campo de guerra. O que é que está acontecendo? Olha, ao meu ver, isso é uma posição minha, eu posso estar equivocado também, pode ter outras pessoas que pensem diferente, é porque a internet virou uma espécie de diário. Antes do advento da internet, tudo aquilo que você pensava ficava com você, instantaneamente ficava com você. Hoje, tudo aquilo que você pensa, instantaneamente você pode digitar e colocar na internet. E como a internet ela é uma área onde as emoções elas não são sentidas nem notadas, então fica palavra por palavra, e muitas vezes o que está escrito vai ao outro livre de interpretação, e o outro interpreta livremente. Essa interpretação livre faz com que as pessoas acirrem ânimos, queiram disputar a razão, eu tenho a verdade, você não, e as pessoas acabam confundindo isso com intrigas ou brigas pessoais. Bloqueios na internet, exclusões, denúncias, esculhambações, ameaças de processo, etc. Só que isso, quando você vai ver para o campo da realidade, nada disso se configura. Amigos que brigam na internet, no outro dia estão bebendo, amigos que deixam de se falar, no outro dia estão se encontrando, mas o salutar é que as pessoas não deixem que brigas ou disputas políticas que não ocorrem no nosso plano estão fora, muitas vezes até do nosso campo de visão. Às vezes a briga está acontecendo lá em Brasília e amigos estão brigando aqui por algo que eles sequer esteve presente para ver ou para atestar se foi verdade, se foi mentira, mas acaba se desgastando a amizade ou a relação entre as pessoas por conta disso. E a política, ela vem de primeiro plano, né, assim, em termos de discórdia, dessa discórdia.
Talvez pela cultura de ter um político herói, um salvador nacional. Como é que você enxerga essa questão, Érico? Veja bem, eu estava pensando um dia desses que as pessoas acabaram, por uma carência, certo, de alguém que solucione e resolva os problemas, acabaram elegendo heróis para acreditar. E quando uma pessoa faz uma crítica a esse herói ou a essas pessoas, o outro que o elegeu como herói acaba se ofendendo pessoalmente por uma crítica que foi feita ao seu ídolo. Nos anos 80 e 90, né, quando éramos adolescentes, crianças, tinha uma disputa muito grande, principalmente regional, entre os times de futebol, né? Sport, Santa Cruz, Náutico. Só que nunca deixamos de ser amigo de um rubro-negro e o rubro-negro nunca deixou de ser amigo de um alvirrubro e vice-versa, porque torciam para times diferentes. Muito embora as críticas contra o time oposto fossem tão cruéis quanto a crítica a um político. Só que hoje o político encarnou uma espécie de pai daquele eleitor e qualquer crítica ou insulto àquele político é encarado como algo pessoal e levado aos extremos de estremecer uma amizade ou até mesmo acabar uma amizade. Eu tenho exemplos vastos na internet, até pessoais, porque você faz uma postagem às vezes de um meme, o outro se ofende com aquele meme e vem tirar satisfação e daqui a pouco termina numa briga e termina num bloqueio e um distanciamento que já era efetivo geograficamente passa a ser também um distanciamento emocional. O outro fica magoado por um meme na internet ou porque se chamou um político ou outro de ladrão, de nazista, de fascista, etc. Quando na realidade isso devia estar apenas no campo das ideias e não no campo prático. Dentro dessa perspectiva do desenvolvimento da sociedade brasileira, como é que você enxerga essa oposição de ideologias? Para não falar em luta de classe, mas como é que você, como historiador também, que você é professor de história, como é que você enxerga toda essa construção que desembocou no que a gente vive hoje nessa realidade? Na realidade, é uma briga de torcida organizada. Foge do ponto de vista científico-político, certo? Porque se fôssemos analisar racionalmente a política, você analisaria uma ideologia, aonde ela deu certo, aonde ela não deu, e você teria uma convicção política. Essa convicção política não faria com que a outra pessoa que acredita na ideologia que você não acredita, o seu inimigo. Mas o que aconteceu? O Brasil se tornou um grande condomínio, onde X número de pessoas acredita numa pessoa, num grupo para administrar, e a outra quantidade acredita no outro grupo, e essas pessoas acabam confundindo para si a oposição como uma ofensa pessoal e acaba encarando ou se transformando num cenário de guerra. Historicamente, isso ainda não foi visto no mundo. Está sendo visto agora, tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil. Por quê? Porque a internet, como ela está e se encontra hoje, é um advento muito recente. O mundo sequer havia se politizado completamente quando a internet alcançou praticamente no Brasil a todos, né? Tem muita gente que ainda é excluída digital, mas a grande maioria hoje tem acesso à internet pelo celular, por um notebook em casa, computadores que foram disseminados. Então, a população ainda não se civilizou. Isso é, a verdade é essa. Fato, né? Não houve civilização ainda, a internet chegou primeiro. Diríamos que por ser país, por ser tão novo, ainda estamos nos acostumando, né? Com certeza, com certeza. Mas mesmo assim, ainda vou insistir um pouquinho mais nessa parte histórica. A gente sabe que essas ideologias antagônicas, né? Sim. Elas se degladiam já há algum tempo. A gente hoje voltou uma discussão que eu não sei se é ignorância ou não, mas eu acreditava que não se faria mais sobre comunismo, direita, essa briga, e o comunista ainda come fígado e o da direita vai te prender. E como é que a gente pode lidar com isso tudo? A primeira coisa que eu levo em consideração para a gente lidar com isso é entender que o próprio Marx ele é adepto da dinâmica hegeliana, não é? Que é o choque de ideias, que é a dialética advinda das ideias de Hegel, ou seja, tese, antítese, esse choque de ideias é que vai gerar o conhecimento.
Então não existe conhecimento humano sem que antes tenha havido esse choque de ideias. Esse choque de ideias é doloroso? É ruim? Em parte porque vai causar dor, sofrimento, raiva, frustração, mas é importante para que a sociedade aprenda. Fatalmente, daqui a alguns anos, talvez possamos estar sentados aqui novamente, já com o resultado desse aprendizado. A sociedade aprende com os seus próprios erros, certo? E nesse choque de ideias, talvez vá surgir uma sociedade melhor, amizades até mais fortes. Amizades que, puxa vida, eu briguei contigo por conta de uma postagem na internet, ou por conta da tua ideologia política, e nós aprendemos que não valia a pena a gente brigar daquela maneira, e sim debater ideias. O que acontece hoje é justamente isso, esse choque de ideias, esse acirramento de ideias. Só que nós temos que entender que as ideias, elas não morrem. As ideias, elas se transformam ao longo do tempo. Então, o comunismo que foi pregado ou construído por Marx do ponto de vista ideológico no século XIX, ele sofreu uma variação, uma evolução no século XX, a partir da União Soviética. Depois da queda do Muro de Berlim em 1989, ele sofreu outras variações. As ideias, elas vão se adaptando ao tempo, porque a dinâmica humana e as necessidades humanas adaptam as ideologias a si. Eu não posso dizer nunca que a esquerda de hoje é a mesma esquerda do início do século XX, como também a direita de hoje não é a mesma direita, certo? Por exemplo, que regeu a ditadura militar no Brasil. São totalmente diferentes, embora possam beber na mesma fonte de conhecimento. Mas a coisa mudou. Então, nunca vai acabar, eu acredito, esses termos de esquerda, direita, progressista, não progressista, conservador, liberal. Por quê? Porque as ideias vão se adaptando ao tempo. Já. Eu queria também um olhar teu, que tu dissesse ao nosso público, conversasse com ele, dizendo o seguinte, que é uma preocupação minha muito forte. Certo. A quantidade de informações na internet é absurda. E as chamadas fake news acabam por distorcer ainda mais. Diante disso surgiram os especialistas, né? Certo. Hoje todo mundo é especialista de Facebook, E pior, especialista de fake news. Então como é que a gente pode lidar com isso? Como é que a gente pode observar quais são as precauções que você entende? Como é que você percebe isso? Como é que a gente pode conviver? Né? Apesar de ser tão novo, mas eu já vejo com clareza que você tem uma clareza sobre o assunto. Você pesquisa, você percebe. Vê bem. O primeiro passo que eu observo nas fake news é o seguinte: a tecnologia facilitou muito a difusão da mentira, seja da esquerda, seja da direita, seja do centro, de qualquer lado. Mentiras religiosas, mentiras raciais, mentiras culturais. Então, assim, elas se movimentam muito rápido. O WhatsApp é uma ferramenta fantástica para isso. Só que, antigamente, uma pessoa quando ia a São Paulo para se comunicar com o outro, ela se comunicava por carta ou por telefone, mas era muito mais difícil. O telefone nem todas as casas tinha que ter, às vezes, até um horário para a pessoa se encontrar. Olha, fulano está em casa, qual hora para eu falar com ele? Hoje é instantâneo. Então, da mesma sorte que a tecnologia facilitou a difusão da mentira de forma muito rápida, ela também facilita a difusão da verdade de forma muito rápida. E é muito fácil checar se é verdade ou mentira. Exemplo, se alguém diz que na Amazônia aconteceu a extinção do Tiranossauro Rex, esse é um exemplo hipotético, existe fatalmente alguém que mora na Amazônia, que esteja na Amazônia, ou que conviva na Amazônia, ou que trabalhe na Amazônia, que você pode dizer, rapaz, existia Tiranossauro Rex na Amazônia, que foi extinto. Aí alguém de lá, de boa fé, pode dizer, rapaz, existia talvez há milhares de anos atrás. Mas não, olha, não existe, isso aqui é mentira, está desse jeito ou daquele. Então é possível checar se é verdade ou mentira. O grande problema é que as pessoas, ao invés de checarem, recebem informação falsa e compartilham. E compartilham muitas vezes como verdade. E isso aí tem gerado confusões, tem gerado desinformações e ódio. Um exemplo da mulher que foi morta na Bahia com uma mentira espalhada na internet de que ela pegava crianças para sacrifícios e rituais de magia negra. E a mulher foi espancada até a morte. Quando se descobriu, ela estava procurando emprego. Né? Então, esse tipo de situação deve ser evitado a todo custo. Né? Compartilhar sem checar, compartilhar sem saber. Se você não sabe, não compartilha. É mais seguro, né? Pois é.
Meu irmão, foi um prazer muito grande trazer esses esclarecimentos para todos. Eu acho eu tenho certeza, um dos principais compromissos e objetivos do Eduardo Rossi Show é trazer pessoas que tenham esse conteúdo, que transmitam essas mensagens de paz e que consigam trazer uma melhor convivência entre as pessoas, porque é isso que a gente respeita, a empatia, se colocar no lugar do próximo. É isso que vai poder melhorar a nossa vida, a vida da nossa sociedade em geral. Deixa uma mensagem de paz, deixa uma mensagem de como conviver com o seu próximo. Olha, a mensagem que eu deixo é sempre o seguinte: a diferença, ela nos une. Quando nós temos pessoas diferentes na sociedade, nós temos uma sociedade mais rica, mais plural, mais diversificada e mais criativa. Certo? Culturalmente, nós percebemos que o Brasil ele é riquíssimo justamente pelas diferenças. Se nós tivéssemos apenas um povo de uma só linha, nós seríamos muito mais pobres culturalmente do que hoje em dia. Não é? Hoje nós temos a união de várias raças, de vários povos, de várias tribos, e isso faz o Brasil ser tão rico. Você encontra Brasis dentro de um mesmo Brasil. E isso é que nos faz rico. Enquanto a gente não perceber que essa diferença é que nos faz felizes, certo? Nós seremos um povo que bateremos cabeça. A gente tem que entender que o Nordeste nos traz felicidade para o Sul, assim como o Sul traz felicidade para o Nordeste, o Norte, o Sudeste, enfim. Somos um país rico pelas nossas diferenças. Muito bom, meu irmão. Muito bom de verdade. Só mais um detalhe. Quem quiser falar com o Dr. Eric, quem tiver algum litígio, claro, como é que a gente faz para procurar? Quiser debater mais sobre a história do Brasil, sobre essa história política, sobre tudo que a gente conversou mais um pouco, mas se tem alguma dúvida, entra aqui no canal também e deixa sua pergunta que a gente repassa. Mas se você quiser ficar à vontade para deixar algum contato, é possível procurar. Meu telefone, né, é o 9996-6342, é o WhatsApp também. A pessoa que tiver interesse pode entrar em contato e dali a gente desenvolve melhor. Tá, joia. Irmão, prazer. Muito obrigado. Foi uma felicidade. Paz entre os povos, né? Felicidade para toda a nação. Esse é o meu, o seu, o nosso Eduardo Rossi Show! Seu programa de variedades e utilidade pública. Realização: Mouras Produções Artísticas.